Olá, pessoal do quinto ano! Sejam todos muito bem-vindos à nossa aula online. Hoje é quarta-feira, dia 9 de setembro, mas a aula hoje não é de geografia, não é de história, é de língua portuguesa, tá bom, gente? Então vamos lá, vou compartilhar a tela com vocês e falhou. Vou compartilhar a tela com vocês. Aqui, pronto, achei. Aqui, história em quadrinhos, né? Então, a nossa unidade 4 é ação em quadrinhos. Ação em quadrinhos já nos remete àquelas tirinhas, né, gente? Aquelas histórias em quadrinhos, os gibis que a gente lê. Então, vamos ver o que essa unidade nos traz hoje. Então, nós vemos aqui dois personagens, né? Aparentemente, assim, de costas. Eu pensei no Batman, né? Eu pensei na Mulher Maravilha, né? Então, aqui, esses dois personagens, eles dão asas para a imaginação. Quando vocês olham aqui, em quem vocês pensam? Em qual super-herói vocês pensam? Então, vamos lá, o que eu sei? Em qual contexto imagens desse tipo podem ser encontradas? Nos gibis, né, gente? Naquelas histórias em quadrinhos que trazem uma historinha lá, que alguém luta contra o mal, né? E também tem as histórias em quadrinhos dos anti-heróis, que não é aquele herói assim tão bonzinho, né? Ele sempre faz alguma coisinha ali que não é bem o que a gente tem por hábito encontrar, mas é muito comum. Quais elementos das imagens chamam a sua atenção e por quê? Bom, para mim foi o contorno, a capa, né? Eles olhando para a cidade, aquela pose assim, né? De imposição. Então, isso chamou bastante atenção. Quais as características dessas imagens são características de história em quadrinhos, né? Quais são as características, né? Então, o tipo que o desenho foi colocado, né? O cabelo da mulher, a capa, eles olhando para a cidade. Então, essas são características aqui que me levam a pensar nas histórias em quadrinhos. Você gosta de ler histórias em quadrinhos? De que tipo? Bom, gente, quando eu tinha a idade de vocês, eu gostava muito de ler o Batman, o Super-Homem e o Pica-Pau. Nossa, adorava. E eu gostaria de saber o que vocês leem, né? O que vocês gostam de ler? Qual é a personagem, né? Qual é a sua personagem de histórias em quadrinhos favorita? Por quê? Né, eu gosto da Mulher Maravilha. Ela é bem imponente, ela é bem empoderada, ela faz as coisas porque ela quer, do jeito que ela quer. Eu gosto muito desse perfil. Se você pudesse ser uma personagem de uma história em quadrinhos, quem você seria, por quê? Bom, a Prof já falou dela, né? Agora eu estou esperando o de vocês. Então, uma característica das histórias em quadrinhos são esse tipo de escrita aqui, né? Os balãozinhos, os sons, né? Que vem nos gibis. O olhar, né? Enquanto isso, esse tipo de traçado, símbolos, né? Então, isso tudo é característica das histórias em quadrinhos. Leia a história em quadrinhos aqui. Então, aqui tem uma Luluzinha que vocês vão fazer a leitura, tá? Quem foi a criadora da Luluzinha, né? Vocês vão ler essa biografia, tá, gente? Aqui tem um livro, quer saber mais? Luluzinha, O Clube da Lulu, de John Stanley. O livro traz Lulu Palhares transitando habilmente pelo complexo mundo dos meninos valentões e seus clubinhos, seja ajudando a sua mãe nas tarefas diárias ou aprontando com seu melhor amigo ou bolinha, só para acertar as contas.
ou Cuidando do Travesso ao Vinho. Então, quem já leu o livro da Luluzinha? Aqui tem algumas questões que a gente debateria se estivesse em sala de aula. Então, aqui está perguntando, né, o gênero do texto que você acabou de ler. Você acabou de ler uma história em quadrinho, né? Você conhece histórias que começam com Era uma Vez? Em geral, são os contos de fadas, não é? Conte aos colegas o título de uma dessas histórias, né? Então, Cinderela, Branca de Neve. Qual é a diferença entre histórias e histórias em quadrinhos? Essa aqui é uma pergunta interessante, hein? Pode anotar no caderno com a data de hoje, tá, gente? Dia 9 de setembro, data de hoje. E responda essa pergunta aqui, ó. Qual é a diferença entre histórias e história em quadrinhos? Ok? Você já leu histórias do mesmo gênero da que acabou de ler? Se sim, qual foi a mais interessante? Por quê? Qual personagem de história em quadrinhos você conhece que é o mais divertido? Por quê? Você tem uma história em quadrinhos favorita? Se sim, conte resumidamente o enredo para os seus colegas. Esse aqui, gente, vocês vão fazer no caderno de produção de texto. Eu vou até anotar aqui para eu lembrar na próxima aula. Produção de texto. Vocês vão fazer uma aqui para mim, tá, gente? Vocês vão escrever lá no caderno, abaixo dessa questão aqui que eu mandei vocês responderem, essa aqui. Então, vocês vão fazer essas duas aqui para a prof no caderno. Exercício 2. Releia a história para responder as questões. Qual é o título da história? Então, volte lá na história em quadrinhos e coloque o título aqui. Letra B. Quem são os personagens da história? Então, você tem duas opções aqui, vocês vão responder. Como o vinho chama a atenção de Lulu? Então, vocês vão colocar a resposta aqui, tá? É tudo daquele texto ali em cima, daquela história em quadrinhos que nós acabamos de ler da Luluzinha. Letra D, letra E, letra F. Exercício 3. Explica o sentido da expressão ei nos quadrinhos a seguir. Então, por que que tem este e este aqui nessa história em quadrinhos? Responda aqui. Exercício 4, vocês vão ler e responder. Aqui, reescreva as alternativas incorretas, corrigindo-as. 5, qual a situação gera humor? Exercício 6, exercício 7. Interrogação, né, gente? Ó, vou voltar aqui só para relembrar, porque essas coisas aqui a gente já estudou, tá? Vírgula, é aqui, ó, para separar um nome nessa frase. Então, qual que é a função da vírgula? Se quiser, se tiver dúvidas, pode procurar no Google também, tá, gente? Qual que é a função da vírgula? Vou dar uma atividade de pesquisa. Qual que é a função da reticências, que é aqueles 3 pontinhos aqui, ó. Né? Eu expliquei em uma unidade passada por que existiam as reticências, né? Ponto de exclamação, que é esse ponto aqui, ó. Por que esse ponto se chama exclamação? Interrogação, né? Por que existe esse ponto de interrogação? E o ponto final. Então, faça aí a justificativa, né, do que é cada um e para que cada um serve. Interação. No texto que você leu, Lulu começa a contar para o vinho a história que se inicia com Era uma Vez. Então, aqui, ó. Aqui era para fazer uma pesquisa em grupos, mas a gente não vai fazer, tá? Porque a gente não está em sala de aula, então vamos deixar essa atividade, tá? Isso aqui também, deixa para lá. Quando a gente voltar, né? A gente volta nessa atividade aqui. Aqui.
Destaque do material complementar a folha para desenhar cada cena definida na etapa anterior. Eu ia passar essa atividade, mas eu mudei de ideia. Eu vou deixar para quando a gente voltar na aula presencial, né, gente? Que a gente está esperando que a situação melhore. Assim que melhorar, a gente vai voltar e a gente vai fazer essa atividade na sala. Certo? Então, deixa essa de produção de texto e vamos para a próxima aqui. Construindo conhecimentos, entendendo a gramática. Bom, as páginas passadas eram de interpretação de texto, do texto da Luluzinha, tá? Da história em quadrinho da Luluzinha. Aqui nós vamos passar para a gramática. O que é a gramática? A gramática é como a gente escreve as palavras, tá? Interpretação é o que eu entendo da história. Quais são os elementos que nós temos na história? E gramática é como eu a escrevo. Então, entendendo a gramática aqui, leia a tirinha a seguir. Aqui tem uma tirinha, né? Que tirinha, gente, é o mesmo que história em quadrinhos, tá? Só que tirinha é porque história em quadrinhos é menor, em menor quantidade, tá? Mas é a mesma coisa, uma história em quadrinhos, ou gibi, ou tirinha, é todo o mesmo, é a mesma característica desse tipo de histórias, tá? Então, aqui nós temos exercício A, exercício B, 2, 3, tá? Este, esta, esse, essa ou aquele, aquela. Tá? Então, vocês vão completar aqui. Regras da língua. Agora, gente, você fez ali. Agora eu vou explicar o que é este, esta, esse, essa e aquele ou aquela. Eles são pronomes demonstrativos. É quando eu aponto. Este desenho é meu. Tá? Então, este desenho. Então, eu posso também falar assim, esse desenho é meu. Esse desenho, quando eu falo esse ou essa, é porque está na minha mão, está comigo. Este desenho, eu estou apontando. Então, significa que ele pode estar na parede, ele pode estar na pasta, ele pode estar em outro lugar, tá? Aquele ou aquela é quando aquele objeto, aquela coisa está distante de mim, certo? Então, continuando. Esses pronomes acompanham ou substituem o substantivo, mostrando uma localização ou uma em relação à pessoa que fala. Por exemplo, este caderno está comigo, que está comigo é o seu? Então, este caderno, ele está próximo a mim. Eu estou perguntando se ele é seu, tá? Aquela menina é a Flávia. Aquela menina, ela está longe. Eu estou apontando lá, ó, lá. Tá? Aquela menina é a Flávia. Certo? Isto aqui é um livro. Isto aqui, gente, é quando eu falo assim, ó. Isto aqui é um livro, então significa que ele está próximo a mim. Nesta semana teremos prova. Nesta significa esta semana. Eu estou vivendo esta semana, então ela está próxima a mim. Se eu fosse falar naquela semana teremos prova, será na semana seguinte, tá, gente? Então, por isso que eu falo, demonstra localização ou posição em relação à pessoa que fala. É a localização, se está perto ou se está longe, tá? Se está perto, eu uso este. Se está longe, eu uso aquele ou aquela, ok? Então, veja o quadro aqui. Esse quadro aqui, vocês vão fazer no caderno. No caderno. Tá? Então, pronomes demonstrativos. Este, esta, isto indicam o que está perto da pessoa que fala. Então, quando eu falo, este caderno é meu, eu estou segurando ele, tá? Ele está perto, né?
de mim. Esse, essa ou isso indicam o que está perto da pessoa com quem se fala. Então, por exemplo, assim, ó, esse livro é seu, então significa que está perto da pessoa com quem eu estou falando. Ele pode estar em cima da mesa, por exemplo. Esse livro é seu? Então, a gente tem que cuidar quando compõe a frase, tá? Este indica que está perto de mim. Esse significa que está perto de você. Aquele, aquela ou aquilo indica o que está longe das pessoas que conversam. Então, aquele, aquela ou aquilo sempre está longe de mim e está longe de quem está conversando comigo. Então, aquela menina é a Flávia, tá? Então, quem errou o exercício lá de cima, depois dessa explicação, volta lá e corrija, tá? Exercício 4, leia o texto e escreva substituindo o pronome demonstrativo em destaque por outra palavra ou expressão. Então, aqui nesse texto, ó, você tem esse e você vai trocar por outra coisa, tá? Você vai colocar ali no lugar do esse alguma coisa que substitua o esse e que deixe a frase bonita e boa de se ouvir, tá, gente? Não pode ficar estranha, certo? Então, você vai ter que ler e escrever. É sobre o macaco, né? Aqui embaixo nós temos 5 linhas, é onde você vai refazer esse texto. Exercício 5, leia o trecho a seguir, observando a palavra em destaque. Então, aqui, ó, outros. E agora tem os exercícios relativos a essa palavra. Exercício 6. Na frase, alguém viu um macaco da noite? Alguém é a palavra destacada. A palavra alguém se refere a uma pessoa específica? Se você acha que sim ou se você acha que não, tá? Alguém se refere a uma pessoa específica? Eu estou falando de alguém? Esse alguém tem um nome? Tá, gente? Então, regras da língua. As palavras outros e alguém são pronomes indefinidos. Esses pronomes são aqueles que referem a algo ou alguém de forma vaga ou imprecisa, ou expressam quantidade indeterminada. Eles se referem à terceira pessoa do discurso. Então, as palavras outros e alguém não significa uma pessoa específica. Tá? Significa, alguém pegou isso aqui. Alguém quem? Eu não sei quem. Tá? Os outros falam de mim. Os outros falam de mim. Quem é esses outros? Eu não sei quem são esses outros. Mas eu sei que tem alguém fazendo fofoca ao meu respeito. Então, gente, isso é indeterminação. É um pronome indefinido. É uma forma vaga ou imprecisa de você falar sobre alguém. Tá? Então, exemplos. Alguém te chamou? Todos devem participar da atividade. Parece que algo está acontecendo. Então, aqui o quadro abaixo, no caderno. Pronomes indefinidos. Os variáveis. Algum, certo, muito, nenhum, outro, pouco, qualquer, quanto, tanto, todo, vários. Os invariáveis. Alguém, algo, cada, nada, ninguém, outrem e tudo. Então, variáveis, gente, significa que pode modificar, que pode mudar. E invariáveis são aqueles que não mudam, tá? A sua forma, nem de escrita, nem de significado, certo? Então, aqui nós temos exercício 7, exercício 8. E novo conceito, regras da língua. As palavras que introduzem a frase interrogativa são chamados de pronomes interrogativos, tá? Eles acompanham ou substituem um nome nas frases interrogativas. Por exemplo, observe. Qual livro você leu este mês? Então, qual é um pronome interrogativo.
Livro é o substantivo. Quem está falando? Pronome interrogativo, tá? Quem está falando? Aqui, ó, a palavra quem é um pronome interrogativo. Então, ó, essas palavras que nós usamos para perguntar alguma coisa que substitui o meu nome, tá, gente? Eu chamo de pronome interrogativo. Então, vamos lá. Por exemplo, vou dar mais um exemplo, tá? Qual é meu nome? Qual é sua idade? Quem disse isso? Então, são pronomes que me fazem perguntar sobre um assunto para alguém, tá? Então, essas palavras se chamam pronomes interrogativos. Nós usamos para fazer perguntas. Então, aqui mais um quadro no caderno de língua portuguesa, tá, gente? 3 quadros no caderno. Vocês vão passar amanhã estudando hoje, hein, gente? Pronomes interrogativos. Variáveis. Então, qual, quais. Quanto, quanta. Quantos, quantas. Invariáveis. Quem e que. Agora, nós temos exercícios aqui sobre isso que eu acabei de explicar. Exercício 9. E vamos aqui para o conecte o assunto. Então, você sabe da importância de não repetir palavras em um texto. Mas, às vezes, dependendo da intenção de quem escreve, a repetição acaba se tornando necessária. Então, aqui nós temos um poema. Você vai ler. E agora vem os exercícios aqui referentes ao poema que você vai responder. De olho na escrita, nós temos novamente um poema, você vai ler para responder aqui, ó, a escrita. Ok? Você sabia? Há palavras que já traz em si a ideia de passado. Sendo assim, é repetitivo dizer há muitos anos atrás. Basta dizer há muitos anos, tá, gente? Então, eu risco o atrás e o que está correto é eu dizer há muitos anos. Há muitos anos eu já sei que é atrás. Então, isso aqui é uma forma repetitiva, tá? E isso vocês fazem bastante nas produções de textos de vocês. Então, aqui, ó, exercícios 3, 4. Tem um textinho. 5. Regras da língua. O verbo haver pode parecer flexionado em uma forma e há 2 situações principalmente. A, indicando o tempo passado no sentido da expressão de tempo decorrido. Há 2 anos não faço uma viagem longa. Há dias não a vejo. A, com sentido de existir ou acontecer. Não há viagem programada para este semestre. Há muitos animais ameaçados de extinção. Então, aqui, ó, este há, colocado nestas 2 frases, em sentido de existir ou acontecer. Este há indica tempo passado, há 2 anos, certo? Então, toda vez que eu for falar de um tempo passado, é este há. E se eu for falar, assim, alguma frase no sentido de existir ou acontecer, né? Há dias aconteceu um acidente. Então, esse há é de existir ou aconteceu, certo? Tem exercícios 6, 7, e 8, e 9, 10. Aqui tem mais um regras da língua sobre o haver. Ao fazer a substituição do verbo haver pelo verbo existir, este verbo sofre flexão. Observe. Há vários garotos no parque. Existem vários garotos no parque. Então, ó, eu consigo substituir um pelo outro. Há uma pedra deitada na rua. Existe uma pedra. Há uma pessoa deitada na rua. Existe uma pessoa deitada na rua. Então, eu consigo substituir.
Ao fazer a substituição do verbo haver pelo verbo fazer, indica o tempo passado. O verbo fazer não sofre flexão. Há dias ele foi à feira. Faz dias que ele foi à feira. Há um ano não a vejo. Faz um ano que não a vejo. Ok? Então, essa é a regra. E aqui nós temos os adesivos, tá, gente? Os adesivos estão lá no material complementar, unidade 4, aqui, tá? Página 284, certo? Vocês vão usar somente os adesivos da unidade 4, tá, gente? Eles estão na página 84 e 281, ó, 281 e 284, tá? A maioria deles está aqui na 281. Vocês vão colar cada um do seu lugar aqui. Aqui nós temos um HQ, que é a mesma coisa que história em quadrinho. Vocês vão ler essa história e vão responder aqui os exercícios. Certo, gente? É exercício de interpretação, então eu não vou ler para vocês, porque o 5º ano já está bem evoluído, né, gente? Vocês já estudaram bastante aí, vocês vão dar conta desses exercícios aqui. Aqui, adjetivos. Adjetivo é a palavra que dá qualidade para os seres e as coisas. Por exemplo, a Letícia é bonita. Então, Letícia é o substantivo e o adjetivo da Letícia é bonita. Então, vocês vão escrever adjetivos para cada expressão de Snoopy nas imagens a seguir, certo? Então, ele tem ali umas plaquinhas, né? Vocês vão escrever os adjetivos. Exercício 6, tem aqui uma tirinha, né? Um quadrinho. E aí, vocês têm os exercícios para responder. Exercício 7, a mesma coisa, que eu já expliquei sobre a onomatopeia, né? Aqui era para fazer uma história em quadrinho, nós não vamos, tá? Nós não vamos porque você já tem bastante exercício para fazer. E esse aqui a gente vai deixar para fazer em sala. Mesmo porque eu acho que eu já passei história em quadrinho para vocês. Certo? Então, aqui, ó, se alguém quiser, ter interesse, né? Tem livros de toda a Mafalda, Calvin e Haroldo. Tem os sites, né, na internet aqui com as histórias do Cebolinha, Cascão, Mônica, no site da Turma da Mônica. Eu vou mandar o link para vocês depois. E aqui tem o que eu aprendi. Então, vocês vão ler aqui, tá? E responder esse último exercício que tem aqui sobre o que nós vimos nesta unidade. Tá, gente? Por que eu passei essa unidade hoje aqui? Porque a gente está bastante atrasado na língua portuguesa. Eu vou querer que vocês se dediquem um pouco mais, tá? Para essa disciplina aqui, certo? Então, tem os exercícios de revisão até a página 161. Tá? Vou exigir um pouquinho de vocês, porque vocês têm condições. Certo? Esses são os exercícios de hoje. Se vocês tiverem alguma dúvida, assistam esse vídeo novamente. Se tiverem alguma dúvida, pode mandar um áudio. Não esqueçam de dizer qual é a página e qual é o exercício, tá, gente? Quem está atrasado, por favor, vá lá no meu canal, assista os vídeos e façam as atividades, tá, pessoal? Vou pedir encarecidamente que vocês, por favor, gente, não deixe as atividades acumular. Nós não estamos indo para a escola, mas não é por isso que a gente deve deixar de estudar. Anotem as páginas e leiam, gente, estudem, porque tá tudo na apostila, tá tudo lá mastigadinho, é só você ir respondendo, certo?
A internet está aí para ajudar, então pesquise no Google quando você sentir alguma dúvida, mande a dúvida para a professora, áudio, tá, gente? Às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre respondo, às vezes passa um pouquinho, eu sei, mas tenho paciência, vocês estão em casa mesmo, tá? E, gente, pegue a apostila e estude, tá, gente? A prof não faz milagre. Mesmo que a professora volte lá na sala de aula com vocês, a prof não faz milagre, não, tá? Você tem que sentar e estudar, tá bom, gente? É o futuro de vocês. Eu espero ver vocês formados daqui a alguns anos aí, tá, gente? Vocês vão ser os nossos professores, vão ser os nossos enfermeiros, vão ser os nossos médicos, né? Então, a gente espera muito de vocês. Se dediquem, tá bom, gente? Beijo com muita saudade de vocês. Espero vê-los em breve, o mais rápido possível. Até mais, até a nossa próxima aula online.